Salve Maria Santíssima. Hoje, quarta-feira de cinzas, dia de jejum, dia de abstinência de carne, dia de mergulharmos ainda mais na vida de oração e também na vida penitencial, na vida de caridade. Duas coisas, às vezes, que parecem opostas, mas que se complementam. Muitas vezes nós achamos que devemos abandonar os pecados, os vícios neste tempo quaresmal, e isso deve ser um tipo de jejum. E com essa explicação nós deixamos de lado o jejum de fato da comida. Devemos sim deixar os pecados, mas isso não só na quaresma, em todo o tempo. A luta e o combate contra o pecado é diário, porém na quaresma isso se intensifica. E se intensifica também nos gestos exteriores. Então, o jejum ele vai ter vários sentidos. O sentido de amor a Deus, o sentido de renúncia dos prazeres, o sentido de mortificação, o sentido de obediência, o sentido de disciplina, o sentido de ascese. Então, o jejum corporal ele é muito necessário. Nós nunca devemos esquecer que nós não somos animais nem anjos. Não somos animais para colocar de certa forma, a comida como apenas uma forma de subsistência. Ou seja, eu como para sobreviver. Devemos comer em ação de graças. E devemos deixar de comer também, de uma certa forma, nesse mesmo render graças ao Senhor através do nosso corpo. Como fala o apóstolo Paulo. Glorificai a Deus nos vossos corpos. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que sois morada? O apóstolo Paulo vai nos indicar esse caminho. O jejum também é uma forma de glorificar a Deus no nosso corpo quando ele é bem feito. Então, de fato, o jejum, tanto na quarta-feira de cinza, como na sexta-feira santa, como nas sextas-feiras, toda sexta, também o jejum que é feito por algumas pessoas no sábado em honra à Virgem Maria, em penitência pelas almas. Então, tudo isso tem um sentido muito profundo de união ao esposo. O Senhor vai falar que quando ele for tirado, quando o esposo for tirado, então é tempo de jejum. Sacramentalmente, Jesus está conosco, mas ainda na plenitude, no sentido ele ressuscitado e físico e no reino definitivo, ele ainda não veio, nós o esperamos. Então, Jesus já veio no mistério da encarnação, ele permanece através da igreja e dos sacramentos e da sua palavra, porém, ele ainda virá de uma forma definitiva. E por isso nós esperamos. É aquilo que o livro de Apocalipse vai falar no final. O Espírito e a esposa dizem, vem Senhor Jesus. É esse desejo, essa saudade que nos fazem jejuar nessa expectativa do esposo. E por isso nós unimos os nossos sofrimentos, as nossas renúncias, ao perfeito sacrifício de Cristo. Então isso aqui é um pouquinho do sentido do jejum. Então é necessário essa sobriedade, essa renúncia por amor a Cristo. Então, mas também, por outro lado, eu não posso fazer de só algo externo. Eu passo o dia com fome, começo a brigar com minha família, com todo mundo, me orgulhar, ser soberbo, me mostrar, ser arrogante, invejoso, me deleitar nos meus pecados, e mesmo assim eu estou jejuando e não dou sentido de oferta nenhum a meu jejum nem de transformação. Também é perigoso. Então, as duas coisas se complementam. A renúncia do pecado, a oferta, o sacrifício, a penitência. Tudo isso por amor a Cristo, o nosso esposo, o esposo da nossa alma. Vamos aqui para um texto de Santo Afonso de Ligório. Da mortificação da gula. Dizia Santo André Avelino que quem quiser aplicar-se à perfeição deve começar por mortificar a gula, e já antes dele. Tinha ensinado São Gregório,
não pode entrar na arena dos combates espirituais quem não houver primeiro domado a paixão da gula. No dizer de São Francisco de Sales, é preciso comer para viver e não viver para comer. Santa Catarina de Sena afirma: quem não é mortificado no comer não pode conservar a inocência, pois foi pela gula que Adão a perdeu. Que miséria vê alguns que fazem do ventre o seu Deus, como observa São Paulo, Filipenses 3,19. Ah, quantos infelizes perderam a sua alma pelo vício da gula. Conta São Gregório nos seus diálogos que no mosteiro de Licaônia havia um monge de vida muito exemplar. Achando-se este às portas da morte, rodearam-lhe o leito os seus religiosos para receberem dele, no último instante de vida, uma palavra de edificação. Qual, porém, não foi a decepção de todos? Meus irmãos, disse o moribundo, sabei que enquanto os outros praticavam o jejum, eu comia às escondidas, e por isso fui entregue ao demônio, que já me tira a vida e leva minha alma para o inferno. E dizendo isso, expirou. Estejamos, pois, atentos para não sermos vencidos por este feio vício da gula. Santo Agostinho diz que devemos usar dos alimentos para sustentar a vida, mas com a mesma cautela com que tomamos os remédios, isto é, só enquanto são necessários e nada mais. É assim que deve ser também tomados os alimentos, como necessários e nada mais, e em ação de graças. A intemperança no comer é muito nociva à alma e ao corpo. Quanto a este, é certo que inúmeras enfermidades são ocasionadas pela gula. As apoplexias, as doenças dos intestinos, os embaraços gástricos, a gente poderia falar da gastrite hoje atualmente, né? As dores de cabeça, de estômago e outros males inumeráveis são, as mais das vezes, provenientes do excesso na comida. Entretanto, as moléstias do corpo são o menor mal. O pior são as enfermidades que afetam a alma. Primeiramente, como ensina São Tomás de Aquino, esse vício obscurece o espírito e o torna inepto para os exercícios espirituais e, de modo especial, para a oração. Daí este aviso de São Bernardo: procurai ser comedidos até no comer o pão, para que o estômago não fique pesado e torne fastidiosa a oração. Ou seja, existe uma preguiça, um fastio para a oração. E o pior é que, com a intemperança no comer, corre grande risco a castidade, pois, segundo São Jerônimo, a saciedade produz a incontinência, ou seja, o pecado da gula leva ao pecado da luxúria. Por isso, os santos, para se conservarem castos, sempre estiveram atentos à mortificação da gula. E é de notar que aqueles que procuraram mortificar o gosto fazem progressos contínuos no espírito, porque mortificando a gula, facilmente mortificaram os outros sentidos e se exercitaram também nas outras virtudes, como canta a Igreja. Deus, pelo jejum corporal, reprime os vícios, eleva os corações, dá com liberalidade as virtudes e os prêmios. Por meio do jejum, nosso Senhor dá às almas forças para vencer os vícios. Eleva-se acima dos afetos terrenos. Praticar as virtudes e adquirir os merecimentos eternos. São Luís Gonzaga, não obstante ser de saúde muito delicada, fazia 3 jejuns a pão e água por semana. São Francisco Xavier, nas suas missões, não se alimentava senão de um pouco de arroz torrado. São João Francisco Regis, no decurso de seus trabalhos apostólicos, também não tomava outro alimento que um punhado de farinha umedecida em água. São Pedro de Alcântara contentava-se com uma tigela de caldo. Não pretendo com isso obrigar nenhum religioso, e aqui eu falaria também leigo, a imitar esses exemplos para se fazer santo, mas afirmo que aquele que estiver apegado à gula e não se esforçar por mortificar o apetite, nunca fará grandes progressos no caminho da perfeição.
São Francisco de Assis, por exemplo, também, né, ele colocava às vezes um pouquinho de cinza na comida para ficar um pouco mais amarga, um pouco mais ruim, não com tantos gostos, né? Um pouco mais ruim de degustar. Isso como penitência. Quanto à prática, não temos como São Boaventura, que é preciso mortificar o gosto, ao alimentar-se na qualidade, quantidade e maneira, por isso não procurar as coisas mais delicadas, porém as mais simples. Dá mostras de pouca perfeição o religioso ou leigo, que descontente dos alimentos servidos procura outros mais agradáveis ao paladar, ou os exige preparados de outro modo. Aqui um parênteses, né? Às vezes na quarta-feira de cinza ou sexta-feira santa, que é dia de jejum, a pessoa deixa de comer a carne, mas começa a comer outros alimentos tão gostosos quanto ou mais e em quantidade excessiva. Isso é muito perigoso. Queijo, peixe, camarão, pão de coco e, e várias outras coisas a mais, né? E acho que está jejuando. É um grande perigo isso. O homem e a mulher que se mortificam segue o exemplo de São Luís, que sempre escolhia o que era mais contrário ao seu gosto. Isso é uma forma de penitência. Não só deixar de comer aquilo que nós gostamos, mas também quando nós vamos a um local, não somente na quaresma ou na quarta-feira de cinza ou sexta-feira santa, mas é algum local que nos ofereça algo que nós podemos comer, nós podemos, não nos fará mal à saúde, porém nós não gostamos muito. O ideal seria comer, para contrariar o nosso gosto e fortalecer a nossa vontade. Porque quando nós contrariamos a nossa vontade, nós fortalecemos a nossa vontade. São Tomás nunca pedia alimento nenhum em particular, mas sempre se contentava com o que lhe ofereciam. Conta-se também que Santo Inácio de Loyola, que nunca recusou coisa alguma, nem jamais se queixou de comida mal cozida ou mal temperada. Isso aí é uma dica muito para o esposo e a esposa, os filhos, né? De não estar reclamando da comida. Se está insossa, se está um pouco mais. Só se houver motivo para isso, se for muitas vezes repetidas e houver também um problema de saúde, ou venha a decorrer um problema de saúde. É preciso falar, né? Mas, vez ou outra, se acontece um equívoco na cozinha não precisa estar criando contendas, mas oferta ao Senhor. É obrigação dos superiores velar para que a comunidade não sofra necessidade nesse ponto. Mas nenhum religioso, aqui falando para os religiosos, né, deve queixar-se quando a iguaria vier mal preparada, pouco abundante, ou insípida, ou salgada demais. No tocante à quantidade, é de regra para toda pessoa espiritual não comer até a saciedade, nem mais vezes do que é preciso. Vale mais, de São Jerônimo, tomar habitualmente o alimento conveniente do que fazer um dia de jejum e no outro uma refeição excessiva. Ou seja, eu como pouco hoje, como pouco algumas vezes e depois eu desconto. Isso é muito perigoso. São Jerônimo fala que é melhor comer de forma sóbria do que fazer isso. Jejuar e depois comer até não querer mais, né? E outra coisa, não comer até a saciedade, aquela coisa, eu comi e não cabe mais nada. Isso aí você já comeu até a saciedade. Você deve deixar um pouquinho, ainda ficar um pouquinho, de certa forma, né, de fome, para que você possa ser uma pessoa contida na forma de comer, certo? No tocante à bebida, pode-se, sem fazer mal à saúde, praticar a mortificação, abstendo-se de tomar qualquer coisa fora das refeições, a não ser que, por exigência especial da natureza, haja inconveniente sem superar a sede ardente. São Lourenço Justiniano não bebia fora da mesa, nem nos dias mais quentes. E quando lhes perguntaram como podia suportar a sede, respondeu: Como poderei sofrer os ardores do purgatório, se agora não posso suportar essa privação? Quanto à maneira, São Boaventura recomenda não comer fora de hora, nem sem regra, mas ter uma disciplina nessa forma. São Francisco de Sales
dizia também: uma sobriedade contínua e modéstia é melhor do que as abstinências violentas, feitas em diversas vezes, entremeadas de grandes relaxamentos. Ou seja, é melhor você ter uma vida disciplinada do que você fazer jejuns malucos, grandes, enormes, e depois se acabar na comida. E dizer comi até pecar, né? Ou não dizer, mas acabar fazendo isso. Então aqui algumas dicas para a gente ir se mortificando nesse tempo de quaresma e hoje em especial.